Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, elaborada pela ONU, ela contou com a representação do Brasil, né? Diferente das outras convenções, havia representação, na sua maioria, de pessoas com deficiência. E esse movimento que se consolidou lá na convenção, quando a convenção chega no Brasil, então começa a investir na promulgação dessa convenção com o estado de emenda constitucional. Por que isso é importante? Além de ela interferir nas legislações, nas políticas públicas que vêm depois, ela também influencia numa releitura das políticas públicas que foram feitas anteriormente, né? O Brasil, ele se comprometeu, né, a implementar políticas públicas que dessem, obviamente, conta do que ele tinha assinado, né? A primeira política que saiu logo em seguida foi o Plano Viver Sem Limites, que é o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Que pela primeira vez ele organizava dentro de um plano políticas de uma forma mais intersetorial. A gente tinha já as políticas de cota para pessoa com deficiência no trabalho, já tinha a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, mas foi a primeira vez que essas políticas se organizaram buscando a intersetorialidade, né? Na saúde, a gente tem a criação, por exemplo, de uma rede de cuidados para as pessoas com deficiência específica, fazendo parte do SUS, né? A gente tem algumas outras políticas de assistência social também, que falam das residências inclusivas, por exemplo. Na educação, a gente estabeleceu em 2008, já sob influência da Convenção, a Política Nacional estabelece que as crianças com deficiência, elas têm o direito de estarem nas escolas, com todas as outras crianças, elas não podem ser excluídas por conta da deficiência, né? Também tem o direito do atendimento educacional especializado, que não seja substitutivo, que seja complementar ou suplementar. E para isso se criou um apoio financeiro, né, que é o duplo Fundeb, que a gente fala, que é o Fundo para Desenvolvimento e Educação Básica, né, em que a criança com deficiência, o aluno, né, com deficiência, ele recebe o que a gente chama de dupla matrícula, ou seja, ele recebe uma parte do fundo por ele estar matriculado na escola comum e também, como todas as outras crianças, e ele recebe também para conseguir o atendimento educacional especializado, para ter esse direito. Então, a gente coloca no Brasil uma política indutora de romper com a dicotomia da educação especial e educação comum, né? Para as duas trabalharem em prol que o aluno, de fato, adquira conhecimento. A educação, na verdade, os países chamam a gente para nos pedir como é que a gente conseguiu estabelecer a nossa política pública, né? A gente é exemplo para o resto do mundo, né? Nós não somos o único país que estabeleceu essa política, claro, mas, por exemplo, há pouco tempo participei de uma proposta com Angola, que foi justamente de estabelecer a política de educação especial na perspectiva de educação inclusiva nos mesmos moldes da política nacional. Então, assim, a gente é influência para muitos países, né? Não só africanos, mas também europeus e latino-americanos. Como é que é o monitoramento? O monitoramento é feito por um relatório do governo e um relatório da sociedade civil. Os dois são entregues na ONU, né? Obviamente que o que o Brasil se propôs a fazer, ele requer muitas mudanças, né? Principalmente atitudinais, né? E isso não se faz de uma hora para outra. O que é importante colocar é que esse monitoramento ele está acontecendo. Eu acho que o próprio monitoramento força uma revisão do planejamento e uma implementação de outras políticas que ainda não estão sendo feitas. Mas, no ano passado, a gente teve a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão, que de verdade é, vamos dizer, uma influência direta da aprovação da Convenção, né? Esse Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é o nome, vamos dizer, o nome mais correto da Lei Brasileira de Inclusão, ele estava sendo discutido há mais de 15 anos no Congresso Nacional e não ia para frente, porque não tinha acordo, né? Vai e volta, vai e volta. Com a Convenção virou um acordo internacional. É interessante pensar que a Convenção, como ela trata de
direitos humanos de uma forma geral, né? Ela trata de todos os direitos. É claro que o Brasil está muito avançado em algumas questões e outras nem tanto assim, né? Se a gente vai pensar em acessibilidade nos transportes, tem países muito mais avançados do que a gente. Mas se a gente vai pensar, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, pensando no nosso país, né, do tamanho que ele é, com uma rede específica para as pessoas com deficiência, no âmbito da saúde pública, tem países que querem saber como a gente faz esse tipo de coisa. Ainda que a gente precise qualificar muito esse sistema, mas é um passo bastante forte no sentido de atender às especificidades das pessoas com deficiência, né? Eu acho que de tudo que se pode destacar da Convenção, a definição de pessoa com deficiência, que são as pessoas que têm impedimentos de longo prazo, né? De natureza física, intelectual, sensorial, que ao interagir com diferentes barreiras podem impedir sua participação, dá uma reviravolta no conceito de pessoa com deficiência. Porque antes a gente pensava que pessoa com deficiência era aquela que tinha alguma deficiência física, sensorial, intelectual, e a Convenção traz assim, não, para a gente ter a definição de deficiência, de pessoa com deficiência, a gente tem que ver esses impedimentos que de fato estão na pessoa, né? Mas como é que se dá a interação, a relação com o meio, né? Com o contexto, e aí que aparecem as barreiras. O que eu penso é que a gente avançou muito com a Convenção, né? Então, quando a gente avança muito em termos de direitos humanos, em geral veio uma onda que quer retirar um pouco esses direitos, né? Só para vocês terem uma ideia, a ONU, agora no dia 22 de setembro, se não me falha a memória, mas foi agora em setembro, ela lançou um parecer, porque muitas instituições entraram com pedido na ONU para que as escolas especiais, principalmente relativas às pessoas com deficiência sensorial, ou seja, pessoas surdas, pessoas cegas, né, deficiência auditiva, deficiência visual, e também as pessoas com autismo, que elas tivessem o direito de estudar numa escola só para surdos, só para cegos, só para pessoas com autismo. E que isso fosse entendido como parte de um sistema educacional inclusivo. E o parecer da ONU foi categórico. Isso não faz parte, por dois motivos, né? Uma questão de princípio, não, isso não faz parte de uma perspectiva inclusiva, né? E uma questão pragmática que eles chamaram, que eles falam, bom, se os governos continuarem investindo em escolas segregadas, eles vão ter menos dinheiro para investirem na perspectiva da inclusão, né? Porque o dinheiro é o mesmo, né? Então, quando você fala de futuro, acho que há ainda uma desinformação com relação à Convenção e o que está posto, né? A própria Lei Brasileira de Inclusão, que acabou de chegar, então as pessoas também estão se inteirando dessa questão, e acredito que vão haver várias tentativas de retirada desses direitos, né? Como, por exemplo, no Brasil, o sindicato das escolas particulares falarem que como é muito custoso e como não há conhecimento acumulado nas escolas particulares, que eles não têm o dever de matricular essas crianças nas escolas particulares. Isso já caiu no STF, o STF deu parecer contrário, e a importância de ser da constitucional, né? Porque se fosse só um decreto ou alguma coisa assim, talvez a gente não tivesse esse parecer do STF, né? Mas é isso o que a gente acha que no futuro é uma melhora desse monitoramento para a gente poder avançar em políticas públicas. Porque, de fato, em termos de política geral, a gente já avançou bastante. Agora falta mesmo implementar e regulamentar essas políticas para dar conta de executar os direitos, né?